Olá, você está assistindo Papo Empreendedor, um programa produzido pela FATEC Ipiranga, para discutir as várias facetas do empreendedorismo, aprender com gente que também empreende. E hoje nós temos a alegria de contar com a Rosi Dopazzo, desculpe. É uma alegria poder recebê-la. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, porque certamente a experiência de pessoas que empreendem nos ensinam a empreender. Muito obrigada, eu fico super feliz de poder estar aqui, de participar e de contar um pouquinho dessa história do empreendedorismo na minha vida. Rosi, eu estava lembrando, enquanto nós falávamos anteriormente, antes de começar o programa, de um filósofo do estoicismo, um senador, na verdade, Sêneca, e ele tem uma frase que eu costumo repetir bastante com os meus alunos, não há vento favorável para aquele que não sabe para onde vai. E isso tem tudo a ver com empreendedorismo, porque essa questão do objetivo, do foco, e certamente você, na sua experiência, na sua trajetória, já constatou o quanto que isso é importante. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Claro. O empreendedorismo entrou na minha vida de uma forma... desde muito cedo, Eu sempre tive um comportamento empreendedor, desde os 8, 9, 10 anos. E aí, num determinado momento da minha vida, da minha carreira, eu resolvi apostar, e querer saber mais sobre empreendedorismo. E quando você coloca essa frase do Sêneca, ela é super importante, porque todo empreendedor, ele precisa realmente ter esse direcionamento, esse foco. E isso é uma construção que a gente faz, Então, como você colocou logo no início, a gente poder conversar com outros empreendedores, entender outros projetos, conhecer outros universos diferentes daquele que eu estou, é muito importante, Então, eu acho que uma das coisas que me fez entrar no empreendedorismo, além de ter esse DNA, vamos dizer assim, é o fato que eu sempre posso aprender. E eu sempre estou aprendendo algo novo para os projetos, para as pessoas para os times que compõem esses projetos onde eu estou e onde eu me desenvolvo. E eu acho que esse é um grande barato de ser empreendedor, Tem todo aquele lado ali, gente, que das questões econômicas e sociais que o empreendedor enfrenta, mas tem todo esse lado que é muito maior, que aí tem a ver realmente com o seu propósito, de querer fazer essa mudança na sua vida e na sociedade. E Rosi, você sabe que quando você estava falando do propósito, agora eu pensava nisso, o quanto que nós precisamos de uma causa, Uma causa que justifique tudo aquilo que nós fazemos, O empreendedor é alguém que tem sempre uma causa, algo que move, algo que impulsiona, algo que direciona o que ele faz. E para você, qual que é a sua causa, Qual que é o seu propósito? O que você ultimamente tem feito em termos de projetos e que você tem trilhado aí um caminho tendo como foco, como objetivo alcançar lá o propósito, mostrar a causa, aquilo que provocou o seu caminho, o seu direcionamento. Então, você poderia nos falar um pouquinho sobre isso? Claro. Eu sempre tive na minha cabeça que eu queria desenvolver as pessoas. Então, toda a minha carreira, antes de ser empreendedora, ela sempre foi focada no desenvolvimento. E aí eu queria desenvolver, mas eu queria aprender, constantemente. E aí as coisas se juntaram para mim numa forma em que, puxa, eu posso empreender. Por quê? Porque eu vou poder transmitir aquilo que eu aprendi no decorrer da minha experiência de vida, na minha experiência profissional, na minha experiência estudantil, e também poder aprender com os outros de uma forma colaborativa. Então, dentro dos projetos que eu trabalho, eu sou extremamente focada no desenvolvimento dessas pessoas, E aí os projetos, eles vão desde de startups, ligadas à educação, onde a gente pode, então, perceber essa mudança, e eu acredito muito na mudança da educação, acredito muito que a gente pode transformar a vida das pessoas através da educação, porque transformou a minha vida sempre.
e das pessoas que fazem parte da minha vida, e projetos em que eu consiga, então, compartilhar tudo isso, né? Trabalhar de uma forma mais colaborativa, trabalhar a questão das tecnologias dentro dessa educação, né? Então a gente pode trazer aquilo que é real, né? Aquilo que realmente eu posso, por exemplo, ensinar utilizando uma ferramenta que todo mundo tem no seu celular, por exemplo, o Google Keep, né? Eu posso transformar o Google Keep em um Kanban, né? E de uma forma tão simples, tão fácil, onde eu consigo andar na rua, observar, porque o empreendedor é um cara que tem que ter esse olhar diferenciado e essa escuta ativa, que é muito importante para o empreendedor. E aí você poder fazer todas essas transformações, né? Então, eu fui por esses caminhos, né? E continuo nesse caminho, acreditando numa sociedade futura em que a gente vai descentralizar cada vez mais o nosso poder, né? E a gente vai poder, então, compartilhar mais e viver numa sociedade um pouco mais, vamos dizer assim, open source, né? Que todo mundo vai poder ali contribuir, né? De uma forma mais equilibrada, com mais bom senso, com mais autoconhecimento, porque o empreendedor também, ele não precisa, além de ele conhecer o seu produto, o propósito, a sua proposta de valor, tudo aquilo que a gente aprende para montar um canvas, por exemplo, né, o início ali de você tirar suas ideias do papel, é o fato da gente poder descentralizar tudo isso, né, e ter a oportunidade de olhar tudo que está acontecendo, né? Principalmente no momento que a gente vive da sociedade, em que a gente tem Humberto Eco, ele cita algo que eu acho muito interessante. A gente vive num momento de muitas coisas, né, vindo, muitas informações, etc. E às vezes a gente não consegue abstrair tudo, né? Então ele cita uma coisa que a gente faz, uma bulimia, né? Então a gente precisa, na verdade, colocar todas essas informações e no final sair aquilo realmente que tem o foco e que está direcionado ao seu propósito, ao crescimento de uma sociedade mais sustentável. E eu vejo assim, né, Rosi, essa questão da tecnologia, é claro que ela imprimiu um ritmo muito mais alucinante na vida de todo mundo, né? Mas ela trouxe assim uma riqueza enorme, que é essa possibilidade do compartilhamento, né? Que é isso que você está falando aí, desse esforço colaborativo muito mais facilitado, né? Porque hoje você consegue, um empreendedor, ele consegue ter informações, ele consegue dialogar com pessoas do outro lado do planeta, né? Então essa possibilidade de troca, essa possibilidade de enriquecimento a partir das experiências que as outras pessoas possuem, isso é extraordinário, que essa geração, ela tem uma oportunidade que as gerações anteriores não tinham, né? Então esse acesso muito grande, aí entra isso que você está dizendo também, dessa questão do volume de informação que nós temos, nós não damos conta mesmo de filtrar tudo isso, e o quanto é importante nós termos os parceiros, né, que vão nos ajudando, que vão nos orientando, que vão também trazendo as suas experiências, até mesmo para saber lidar com o volume de informações que nós temos e quais são de fato úteis, quais são necessárias, né, quais eu posso utilizar naquilo que eu faço, e eu vejo que isso é essencial. Agora, eu lembro e tive o prazer, né, de participar de uma capacitação com você ministrando essa capacitação aqui com os professores da FATEC Ipiranga, onde você trabalhou muito na prática, muito do que você está falando aqui, que é essa questão da autoria, né, da autonomia, de você fazer, gerar ideias, então você colocar as pessoas como sujeitos, até como uma estratégia aí de aprendizagem, né, já que adultos aprendem fazendo. Então, pelo envolvimento. Então, como que você vê isso hoje? Quer dizer, hoje os empreendedores,
Você sente que há uma dificuldade maior deles vivenciarem mais esse aspecto da cocriação, de fazer mesmo esse laboratório de ideias, e o quanto que isso é necessário não para um dia, mas para todos os dias em que ele atua no negócio onde ele está? Perfeito. É muito importante que você que está aí com uma ideia, com um projeto na cabeça, então a gente percebe num das startups que eu participo, o quanto jovem, né, ele quer empreender, né, ele tem é um sonho, né? Antigamente a gente tinha o sonho de um carro quando entrava na faculdade ou quando saía, e durante muito tempo o sonho do brasileiro era ter uma casa própria, né? Esse sonho tem mudado cada vez mais para ter um empreendimento. E os novos, né, eles têm isso muito mais reforçado, né? Porque é algo que está ali, né? Dentro do propósito, né? E é uma mudança, inclusive, de status quo, né? Que as pessoas buscam através do empreendedorismo também. Então, eu vejo que para quem está começando uma ideia e quem está dentro já da ideia e permanentemente, a gente precisa cocriar. A gente precisa ter vários colaboradores, porque senão você fica num processo muito solitário. Então, às vezes, você consegue, assim, como empreendedor, tem momentos realmente de solidão, né? Principalmente quando você tem que tomar algumas decisões ou liderar algumas coisas, que às vezes esse processo ele pode ser um pouco mais solitário, né? Mas eu vejo que isso tem mudado bastante, e a gente consegue inclusive compartilhar as nossas decisões, né? Não tomar decisões tão de cima para baixo, né? Mais horizontais, e extremamente possível você validar bem a sua ideia. Então, você criar muito bem várias possibilidades antes de você colocar o seu bloco na rua, né? Então, antes de você gastar mais tempo, gastar mais dinheiro com isso, você experimentar. E para você que está aí, que é jovem, está na sua graduação, está na sua pós, está nesse momento que eu acho super mágico, pelo menos para mim foi quando eu passei por ele, é isso, sabe? Você tem essa oportunidade de experienciar e de criar muitas possibilidades e testar isso. Então, se eu posso aqui dar um conselho que valeu muito para mim, é poder realmente reunir várias pessoas, reunir equipes multidisciplinares, né? Então é legal você ver quem vai comprar o seu produto, tá lá, quem não vai comprar, aquele que vai criticar, aquele que vai falar, todo mundo ali junto e misturado, para de lá saírem várias ideias e dessas ideias vocês refinarem e irem trabalhando ali de uma forma que vocês vão chegar num denominador comum para poder então prototipar e seguir todo esse processo que a gente usa muito, que vem através do Design Think, que vem através da Lean Startup, que vem através de uma série de metodologias que hoje vocês têm aí super acesso, né? Então não é algo complexo que a gente precise de sair ou gastar muito dinheiro para poder ter esses conteúdos de uma forma mais facilitada, né? Então eu super recomendo esse momento de cocriação, porque ele faz muita diferença, inclusive para a gente poder chegar no momento dessa passagem e dizer, isso não vai dar certo, eu vou derrubar e começar uma nova ideia a partir disso, ou uma nova proposta a partir disso, sem medo de errar, né? O erro é muito bom nesse caso, né? Então é algo que eu acho que faz bastante diferença. Rosi, isso me faz lembrar o Steve Johnson, né? De onde nascem as boas ideias, e as ideias nascem da colisão de ideias, né? Então, quanto mais nós temos a possibilidade de compartilhar ideias,
maior a nossa possibilidade também de cocriação, né? De viver o sentido de autoria, de assumir protagonismo. E esse é um desafio hoje, né? Ser protagonista, não é verdade? Então, o empreendedor, ele não pode ser mais um. Ele tem que ter essa ambição, como diz o Steve Kennedy, essa ambição ética de querer ser protagonista, de fazer a diferença, você não acha? Sim, concordo plenamente. E uma das formas de fazer essa diferença é justamente trilhar todas essas possibilidades, né? Porque é isso que vai te diferenciar, essa consistência e essa persistência naquilo que realmente é o teu propósito maior, né? Então, é como, por exemplo, né, quando a gente é criança, a gente é ensinado pelos nossos pais de ter que escovar os dentes todo dia. Então, se você escova em 1 minuto o dente, ou 2 minutos, ou 3 minutos, não vai fazer muita diferença, mas a consistência de escovar, né, após cada refeição é que vai tornar os seus dentes ali fortalecidos para evitar uma série de problemas, né, de saúde. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o próprio empreendedor, né? Ele é um cara que não se conforma com as situações e ele quer fazer essa mudança, né? Uma mudança interna, porque quando você resolve empreender, você tem que quebrar muitas crenças, né? E uma mudança geral, né? E uma das coisas bem legais que você aqui me fez pensar, que também é um outro conselho que os nossos pais nos dão, não converse, né, com estranhos. No caso, por exemplo, de um momento de cocriação, no momento em que utilizo metodologias mais ativas, vamos dizer assim, o Design Think, ou a Lean, ou qualquer outra, ou o Sprint, ou qualquer outra metodologia, eu preciso conversar com estranhos. Né? Então, o empreendedor é esse descobridor permanente, né? E isso eu acho que é a coisa que faz você se apaixonar muito por essa área, né? Você sabe, eu sempre falo isso para os alunos, né? O empreendedor não é alguém acomodado, é alguém incomodado, né? Que é o que você estava dizendo, é alguém incomodado. Então ele vai num restaurante e ele se incomoda com um atendimento que não é o melhor. Ele se incomoda com um serviço que não é o melhor serviço, não se incomoda. Quando ele começa a sentir esse incômodo, ele tem um pouco do espírito empreendedor, porque aí aquele incômodo talvez está dizendo para ele assim, por que você não vai e faz diferente, né? Se você está enxergando que aquilo não é o que deveria ser, por que você não faz para que aquilo possa ser diferente? Então essa coisa da autoria, né, do protagonismo, e aí aquilo que você falava da persistência, né? Então não adianta eu ter o propósito se eu não persistir no propósito, então eu tenho que ser persistente. A persistência é êxito para o futuro, né? Se eu não tiver persistência, eu não chego a lugar algum, não é isso? É isso. E a persistência, ela tem que ser alimentada todo dia por um laboratório de ideias. Eu estava olhando o livro que você traz aí em mãos, que fala de ideias, né? Porque como que você trabalha aí para inspirar ideias, né? Então, e inspirar as pessoas, né? Os líderes, né? Colocar essa sementinha, né? Essa sementinha realmente, né, dentro das pessoas, né? Então eu trouxe aqui como referência um livro que eu recomendo para quem está aí começando, né, a entender mais sobre o empreendedorismo, porque é o livro do Simon Sinek, né, onde a gente tem o porquê, né? Então é o círculo dourado, e eu trouxe aqui para vocês, enfim, como uma referência, porque esse livro me ajudou muito, e eu conheci esse livro ainda quando eu estava empreendendo dentro do universo corporativo. Você pode mostrar, Rose, para ele, para a câmera? E o que eu acho importante, professor, é dizer para os alunos que o empreendedor, ele pode ser empreendedor dentro de qualquer empresa, né? Você pode ter esse espírito, né? Não é basicamente criar o seu próprio negócio, né? Então é o que a gente chama lá do intraempreendedor. Exatamente. Né? Então
e você pode criar grandes projetos dentro de empresas. Eu conheci a obra dele e na época e o livro, etc., colocando um projeto dentro de uma empresa, né? Então eu acho que isso é super legal para quem aí está aí, né, se movimentando, né, nessa aprendizagem para poder conhecer um pouco mais. E eu vejo que isso é tão rico, né, quando nós falamos aí dessa questão do intraempreendedor, do empreendedor de negócio, do empreendedor social, porque não dá mais para que nós estejamos nesse mundo, nesse tempo, sem empreender, né? Porque o empreendedorismo é, de fato, como diz o Peter Drucker, não é uma arte, não é uma ciência, mas é um comportamento, né? E nós temos que assimilar esse comportamento na nossa existência, né? Então, a competência empreendedora, ela é cada vez mais necessária para viver no mundo que nós vivemos. E certamente esse mundo passa a ser muito mais tranquilo de ser vivido quando a gente troca ideias, quando a gente discute, porque a gente tem a oportunidade de aprender com os outros. E foi isso que nós fizemos aqui hoje com a Rosi, né? Tivemos aí a oportunidade de aprender um pouco mais, de compartilhar um pouco mais. Certamente teríamos muito mais, né, para falar, para ouvir, mas nós agradecemos, Rosi, muito obrigado por você ter acolhido aí esse nosso convite, né, de participar do Papo Empreendedor, que você possa voltar outras vezes com outras temáticas que contribuam aí com os nossos empreendedores. Eu é que agradeço. Muito obrigada. E você continue sempre conosco. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com todos os seus amigos e venha prestigiar sempre o Papo Empreendedor da FATEC Ipiranga.